Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma lição da nossa revista da EBD, a lição 9, que tem o título Milagre da Ressurreição de Lázaro. Nosso texto áureo está em João, capítulo 11, versículo 45, que diz assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Nosso texto de apoio está em João, capítulo 11, do 28 ao 44. Amém. Antes da gente falar propriamente do milagre da ressurreição, a gente vai entender o contexto em que o milagre está inserido. Como a gente sabe, todo o ministério de Jesus, os religiosos, eles procuravam sempre perseguir Jesus. E aqui não foi diferente. A ponto de aqui já, como o apóstolo João deixa registrado, ele já tinha montado um conselho com alguns religiosos para poder achar alguma coisa para prender Jesus. Por quê? Porque Jesus já estava fazendo muitos sinais, muitos milagres. E isso estava levando o povo a crer em Jesus. Cada dia mais e mais pessoas estavam crendo em Jesus. E isso fazia com que eles perdessem a confiança do governo daquela época, fazendo eles perderem a importância deles. Credibilidade. Exato. Então eles tinham muito medo disso. Então eles montaram esse conselho para prender Jesus, para achar alguma coisa para prender Jesus. Baseado nesse contexto aí, quando João começa o capítulo 11 falando que havia um homem que estava doente na cidade de Betânia, fala que esse homem era Lázaro. Lázaro era o irmão de Marta e Maria. Aquelas duas irmãs, né, que Marta era aquela moça tarefada, Maria era aquela que ficou aos pés de Jesus. Lázaro era o irmão delas. Então Lázaro estava doente. O que acontece? Quando chegou a notícia para Jesus, Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava. Tá? Por quê? Essa demora de Jesus, na verdade, tinha um propósito. O propósito era que os discípulos pudessem ver este milagre. Para que os discípulos, que na verdade para mim é uma maravilha, né? Uma maravilha futura que os discípulos não sabiam. Então, Jesus ficou nesse lugar por mais 2 dias. Também porque existia o tempo de Deus, né? Cada coisa tem seu tempo. Jesus pode agir antes, durante e depois. Então, ele sabia que o tempo ainda não era aquele. Então, Jesus ficou ali. E isso também ficou meio ruim diante dos discípulos, porque os discípulos sabiam que essa família era uma família que Jesus amava. Eles eram amigos de Jesus. Quando Jesus ia para aquela cidade, Jesus ficava lá. Então Jesus amava muito eles. Então a ponto de Jesus esperar ali, tanto é que Jesus fala, né, para eles que Lázaro, que aquela doença não veio para a morte, e sim para a glória de Deus. Tanto é que Jesus falou: Lázaro não está dormindo. Aí os discípulos achavam que ele estava se recuperando. E aí logo depois Jesus já fala: não, ele morreu. Lázaro está morto. E aí os discípulos entendem, né, que Jesus está ali esperando o momento certo. E aqui Jesus está falando de 2 contextos diferentes em relação à morte. Né? A gente está falando sobre a morte natural e a morte eterna, né? Essa morte natural é a morte biológica, né? Simplesmente assim, eles acreditavam apenas na morte biológica. Para eles era muito literal as coisas. Eles ainda não tinham essa concepção de morte espiritual, porque Jesus ali naquele momento estava falando de 2 mortes: a morte física, a natural, a nossa biológica, e a morte espiritual, né? Que ele estava tratando quando estava falando da doença de Lázaro e da morte dele. Exato. Quando Jesus fala que ele estava dormindo, né, fala que ele ainda não havia tido a morte eterna. Ou seja, ele estava descansando. Só que eles não compreenderam quando Jesus falou isso. Então Jesus foi bem claro, bem como é que é? Preciso. Preciso. Ele deu na veia, assim, ele falou: morreu, está morto. Daí eles compreenderam. Que realmente ele não estava só doente, mas sim que ele já havia morrido. E aí Jesus, então, depois dessa conversa, Jesus fala para os discípulos. Depois que passou os 2 dias, Jesus chama os discípulos e fala: vamos lá, né? Vamos lá para a cidade de Lázaro, vamos para Betânia. Como Betânia ficava uns 2 quilômetros. Aproximadamente 2 quilômetros. A Bíblia fala em torno de uns 15 estádios. Meio longinho, né? Então ainda demoraria, né, para chegar lá. E aí ficava perto de Jerusalém, onde eles queriam apedrejar Jesus. A ponto de os discípulos falarem assim: mas Jesus,
estavam querendo te apedrejar lá, como é que a gente vai voltar? E aí Jesus traz, lembra que a gente falou na lição passada sobre trabalhar enquanto é dia? Ou seja, Jesus lembrou eles de novo do que ele realmente veio para fazer. Então Jesus tinha uma missão, tinha um propósito, mesmo que Jesus ficou 2 dias ainda esperando, ele ainda tinha um propósito naquela demora dele, né? E também em ir até lá, mesmo depois de 2 dias já ter passado da notícia, né? E aí então a gente se depara com a frase de Tomé, que é conhecido como o duvidão, né? Aquele que não acreditou em Jesus e tudo mais. A gente já tem uma certa imagem de Tomé. Só que aqui, Tomé não, em nenhum momento ele deixou, ele foi sarcástico, né? Ele disse assim em João 11:16, ele fala assim: vamos nós também para morrermos com ele. Não num sentido assim, tá, Jesus, vamos agora, já que aqui não tinha apedrejar, então vamos lá morrer, ele não foi irônico, ele apenas estava demonstrando para os outros discípulos um ato de coragem, ele estava sendo corajoso, encorajando eles a ir junto com Jesus. Se for necessário, nós vamos morrermos junto com Jesus, é isso que ele queria. Exato, como a gente tem essa preconceito, né, de Tomé, a gente acha que ele já foi assim, né, se Jesus vai morrer, então vamos lá, né, vamos morrer com ele. Não, ele foi realmente, não, se Jesus morrer, a gente vai morrer também. Enfim, foi um ato de coragem, dizer, não, se a gente tiver que dar nossa vida, a gente vai dar. Bem simples e curto, assim. E aí, quando Jesus sai e vai em direção a Betânia, antes ele chegou um aviso a Marta que Jesus estava chegando. Então Marta pega e sai correndo antes que Jesus chegasse na aldeia. Sai correndo ao encontro de Jesus. Aqui a gente tem 2 contrastes, né? Que se refere, está até escrito ali na revista, que a Marta era aquela mulher que estava atarefada, que não estava com sua atenção totalmente em Jesus, né? E de repente, quando ela ouviu Jesus dizendo que Jesus estava chegando, ela foi a primeira a sair. Larga tudo e sai correndo. Exato. E Maria, né, a Bíblia diz que ela ficou sentada lá com os judeus que estavam velando, né? Fazendo sala. Só que a gente não pode julgar esses 2 comportamentos delas, tá? Porque Maria, não é que Maria não queria ver Jesus. E não é porque Marta estava desesperada porque queria ver Jesus. Não. Eram situações diferentes, tá? Maria tinha, se Marta saiu, Maria tinha que ficar ali, né? Fazendo sala. Era a tradição. Exato, tinha que cumprir exatamente a tradição deles, né? Senão seria uma forma de desrespeito também. Tinha que ter um parente próximo ali junto. Exato. E aí, nesse encontro de Marta com Jesus, é onde tanto Jesus quanto Marta, eles têm uma discussão altamente teológica, né? Como diz ali na revista. Altamente teológica. Exato. Jesus explica, chega Marta para Jesus e fala que já é tarde. Se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Já começa querendo frustrar Jesus. Mas Jesus sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele sabia, tanto que ele pega e ele fala exatamente: não foi dito para ti que se tu creres, verás a glória de Deus? Né? Então disse assim para ela e ela, opa, eu creio, Jesus, eu creio. Então ele vai viver. Ele vai viver. Só que daí só que quando Jesus falou isso, ele vai viver, ela, não, eu sei que no último dia ele ressuscitará, nananana. Como a gente já havia falado antes, eles criam muito na morte biológica e na ressurreição biológica também, que é o nosso corpo, né, glorificado, indo aos céus, mas eles não entendiam essa parte espiritual. A parte espiritual eles não entendiam. Jesus estava se referindo a ele mesmo, e Marta não estava tendo essa compreensão, né? Então Jesus olha para ela e afirma: eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele fala, né? Que ele fala que assim, ó, ele mesmo é a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. João 11, o 25 e o 26, versículo 25 e 26, amém? Então assim, ó, aqui ele está falando de duas mortes. A morte biológica e a espiritual. E a vida biológica nossa aqui e a vida espiritual, a vida eterna. Então ele está explicando aqui nesse contexto. Ele está dizendo: eu sou a vida aqui e sou a vida eterna. Eu sou a ressurreição aqui e
vida eterna Se também. tu crê em mim, tu viverá. Mesmo que esteja morto, ainda vai viver. Ainda vai viver. Ela tá falando, Jesus está falando dele mesmo para ela. Só que chegou um momento que realmente Marta não tinha essa concepção. Mas depois que Jesus explica isso para ela, ela fala: eu creio que tu és o Filho de Deus. Então ela também faz uma confissão de fé. Nesse momento Maria faz uma confissão de fé, Marta faz a confissão de fé para Jesus, dizendo que ela crê que Jesus é o Filho de Deus. E depois que eles têm esse diálogo, Marta vai até o encontro de Maria e fala para Maria que Jesus quer ver ela, né? E aí Maria vem ao encontro de Jesus e junto com Maria vêm os judeus também que estavam ali, né, lamentando a perda de Lázaro e tal. Eles vêm e todos vão ao encontro de Jesus. E quando Maria encontra Jesus, a primeira coisa que Maria fala é a mesma que de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia fala que Jesus, ele perturbou-se, né? Outras versões falam que Jesus, ele se comoveu, né? Com aquela situação de perda ali. Isso mostra que Jesus, ele é um homem, fez-se homem, né? A gente sabe disso. Então ele sabia a dor que elas estavam sentindo de ver o irmão delas morto. Ele sentia assim como nós, ele sentia. Ele era um ser vivente, ele tinha sentimentos. Exato. E também nessa questão de Jesus se comover, os próprios judeus ali, eles começaram a falar entre eles, né? Esse que deu vista aos cegos, que curou os paralíticos, né? Se realmente ele tivesse vindo antes, ele poderia ter ajudado essa família que ele tanto ama. Eles colocaram em prova o amor de Jesus. E tanto é que João, ele deixa um versículo inteiro para a única frase, né? Que Jesus chorou. No momento em que Jesus, vendo a tristeza daquelas irmãs, vendo a tristeza da família, Jesus, ele sentiu isso a ponto de ele chorar. Isso mostra que você ser emotivo não significa que você não tem Deus na vida. Ou seja, demonstrar suas emoções também é muito importante. E Jesus foi uma prova disso, a ponto de Jesus chorar. Mesmo Jesus sabendo que a glória de Deus ia ser manifesta naquele momento, ele ainda sentia a dor, ele ainda teve empatia. Não foi, acho que, um choro de por que eu não vinha antes, ou coisa, não. Foi um choro de empatia. De, tipo, não, eu sei o que vocês estão sentindo, mas eu sei que Deus é poderoso. Jesus naquele momento ele estava compartilhando, né? Compartilhando da dor, do sofrimento dos demais, né? E após esse choro, os judeus que estavam junto ali viram o choro de Jesus e viram que realmente Jesus amava muito Lázaro. Exato. A ponto de chorar, né? Assim como eles estavam chorando. E depois disso, dessa cena, Jesus olha para Marta e fala que era para elas retirarem a pedra. E aí Marta já faz um protesto, né? Marta diz, mas Jesus... não é, só para deixar claro, não é elas ir lá e tirar, vai lá uns homens fortes, né, retirarem a pedra, porque era um caco de uma pedra. Eles eram enterrados, sepultados em cavernas, assim como diz a Bíblia, e pedras gigantescas, grandes, até como foi com Jesus também quando veio a morrer, né, umas pedras gigantes tapavam a entrada daqueles lugares ali. Por quê? Porque naquela época tinha muito ladrão, eles roubavam as riquezas que as pessoas enterravam às vezes junto com os mortos, né? Ele tinha riqueza, então o que eles faziam? Eles colocavam umas pedras gigantescas, então obviamente não foi Maria e Marta que tiraram a pedra, né? Vou deixar claro. Mas continuando. Aí Jesus pede para elas retirarem a pedra, e elas não, né? Pedir para alguém lá retirar, né, a pedra. Aí Marta já faz um protesto dizendo, mas Jesus, ele está 4 dias morto. O que significa isso? Marta já disse pra ele, olha Jesus, a gente pode até tirar a pedra, mas ele está 4 dias morto, tá cheirando mal, né? Só fazendo um parênteses aí para você que não sabe, no 3º dia após a morte de qualquer pessoa, o nosso corpo ele já está em um estágio bem avançado de decomposição, né? Está completamente irreconhecível, digamos assim. E Marta fala para Jesus nesse sentido, né? Porque ele 4 dias, né? Como pode? Ela parece que ainda não tinha caído a ficha ainda que era Jesus que estava ali, né? E aí Jesus, o que Jesus pede para ela? Eu já não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus?
Mais uma vez, pra vocês verem como Jesus É bom. é incrível. Ele é incrível. Mais uma vez ele ainda olha pra Tomar. Tira a pedra pra te ver a glória de Deus mais. Tira a pedra. E aí então eles retiram a pedra. E no momento que eles retiram a pedra, Jesus faz uma oração. E é Breve. uma breve mas oração. faz. E a primeira coisa que Jesus fala é assim, ó, graças dou. Jesus agradeceu a Deus. E eu quando eu li a oração, eu falei assim, com uma pessoa, um amigo querido morto ali, Jesus olha para o Pai e fala, graças eu te dou. Ou seja, Jesus já estava agradecendo por algo que Deus ainda não tinha nem feito. E aí Jesus fala, nessa breve oração mostra uma intimidade que Jesus tinha com Deus muito grande, que Jesus ora e fala que o poder de Deus se manifestasse não para que Deus ouvisse ele, não porque Jesus não sabia que Deus não ouvia ele. É isso que eu ia falar. Jesus ele tinha intimidade com Deus. Só que ele fez isso para que os outros que estavam ali perto vissem. Entendeu? Exato, e Jesus foi bem claro na oração dele, né? Dizendo que Jesus estava fazendo aquilo não por ele, mas para que os outros vissem a glória de Deus. E depois que Jesus termina essa oração, Jesus brada, né? Lázaro, vem para fora. E então Lázaro vem para fora. Ele estava envolto, né? Naqueles panos que eles colocavam. Estava com as pés e as mãos amarradas e o rosto tapado com um pano. Eu fico pensando assim, Lázaro desperta, um pensamento meu assim, Lázaro desperta, né? E com os pés pulando assim, saindo de dentro da caverna, assim, com a cara tapada. É o que vem na minha mente. Mas Jesus fez o milagre. Exato. E para vocês verem, mesmo e aí quando Lázaro sai para fora, Jesus manda, né, tirarem todos aqueles negócios dele. E Jesus operou não só o milagre da ressurreição, mas também ele restaurou a aparência de Lázaro, porque como a gente falou, ele já estava 4 dias morto, então já estava em processo de decomposição. Imagina se ele saísse daquele jeito, as pessoas iam ficar tudo apavoradas. Um zumbi. Você iam ficar tudo apavorada com aquela cena. Então Jesus já fez um milagre, trouxe a vida e também já trouxe a restauração do corpo biológico dele. Detalhe, não é um corpo glorificado. Exato. Não vamos confundir as coisas. Restaurou a vida de Lázaro, restaurou a aparência de Lázaro, mas não um corpo glorificado. E também não significa que Lázaro vive para sempre, tá? Também. Ele voltou a morrer biologicamente, tá? Mas dessa vez não tem volta. Exato. Só na ressurreição. Então, assim, e Jesus feito isso, os discípulos realmente creram nele, assim como os outros que estavam ali. Então foi uma prova de que Jesus, ele é a vida, não só a vida aqui, mas também a vida eterna. Então, através da morte de Lázaro, Jesus manifestou a glória de Deus de uma forma muito grande, porque para os judeus, para as pessoas daquela época, era impossível alguém voltar à vida. Então, isso também já mostrava que quando um sinal, né, de que Jesus, mesmo depois que ele morreu, no 3º dia ele ressuscitou também, né? Só que diferente de Lázaro, né? Uma ressurreição diferente. Mas já mostra o poder de Deus através da vida de Jesus na Terra e Deus foi tão misericordioso que fez isso para que todo mundo pudesse ver que ele era a vida, né? Não só eterna, mas também aqui, biológica nossa, né? Amém. É um milagre maravilhoso. Eu queria estar lá. Eu tava pensando nisso agora mesmo. Eu queria estar lá pra ver todos, na verdade, né? Porque foram 3 anos de milagres e maravilhas. Imagina? Pra mim já estavam bons 3 anos. Privilégio que muitos tiveram. Embora hoje seja um pouco difícil de acontecer milagres, mas ainda acontece. Acontece. Eu falei assim, eu nunca vi um paralítico andar, mas meu pai já viu, meu sogro conta também milagres que ele presenciou. Então acontecem sim. Então se você crê, milagres e maravilhas podem acontecer na sua vida também. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar nossa aula. Coloque diante do Senhor as tuas necessidades, que Ele é poderoso para agir. Amém? Amém. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por mais essa aula, por mais essa lição abençoada, onde podemos aqui esclarecer dúvidas, esclarecer a Tua Palavra, expor a Tua Palavra. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Te peço, Pai querido, que abençoe agora o decorrer dessa semana,
até a próxima aula. Abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. E todo aquele que se encontra, Senhor Jesus, assim como Lázaro, morto espiritualmente, Pai querido, te peço, ressuscita, Pai querido. Te peço que traga de volta, ressuscita os sonhos, ressuscita, Senhor Deus, a vida espiritual dessa pessoa. Que ela possa vir a dar frutos e continuar, Senhor, manifestando o Teu poder nas outras pessoas também. Que o Teu poder possa descer sobre as outras pessoas e todos possam ser cheios do Espírito Santo. Te peço, Pai querido, que cuida de nós, nos guarde e nos dê livramento desse mal que está assolando o mundo. Te peço, Pai querido, cuida de nós. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem. Até o próximo domingo e uma boa semana. Deus abençoe. Um abraço.